Bem-vindo ao módulo Agricultura e Domesticação das Plantas do curso livre de Arqueologia Amazônica do Museu Amazônico. Sou Myrtle Schock. Hoje, nós vamos passar por algumas definições de agricultura e domesticação, além de exemplos arqueológicos desses processos. O que é agricultura? A agricultura é um processo de cultivar plantas dentro de uma roça ou dentro de outro espaço que foi transformado para o cultivo. A agricultura, hoje, muitas vezes é vista de um outro jeito, como essa plantação de soja, mas a agricultura indígena não é monocultura, como na soja ou no abacaxi, em que se planta só uma coisa no mesmo lugar. A agricultura indígena é policultura. Isso quer dizer que nessa imagem, muitas dessas manchas verdes são plantas de espécies diferentes que todos estão crescendo na mesma roça. Além de roças, os grupos indígenas praticaram sistemas agroflorestais, que são cultivar plantas dentro da floresta e também cultivar a própria floresta. Esse cultivo traz espécies úteis para o mesmo lugar, aumentando a sua densidade e também a distribuição de mais pés no mesmo espaço. Quais são as plantas na Amazônia que se consomem hoje em dia? São plantas que tiveram origem pelo continente sul-americano, pela Mesoamérica. Na Mesoamérica, por exemplo, vem o milho, vem o feijão. Na encosta dos Andes, com a Amazônia, tem a pimenta, dedo de moça, cacau. Nossos tomates e batatas vieram do alto dos Andes. A planta mais reconhecida, a mandioca, é do sudoeste amazônico e mais ao sul, áreas mais secas, tem amendoim, abacaxi. E dentro da Amazônia sabemos a origem de algumas das espécies, como a guaraná, açaí, mas muitas das outras espécies cultivadas e domesticadas, como a castanha, cupuaçu, não têm origem certa. Mas essas plantas já estavam sendo usadas há milênios atrás. Podemos ver algumas das primeiras dessas plantas em um sítio arqueológico que chama Teutônio. O sítio Teutônio fica ao sul do Porto Velho, no Rio Madeira. E esse sítio arqueológico estava ao lado de uma velha corredeira e tem ocupações bem antigas. Na ocupação de 6.500 a 5.000 anos atrás, as populações indígenas já estavam cultivando jerimum, mandioca e feijão. Também estavam utilizando a castanha, a abacaba. Todas essas compõem um sistema agroflorestal milenar registrado através de restos pequenos arqueológicos. Mudando mais para frente no tempo, na Amazônia boliviana, no Llanos de Morros, um dos sítios arqueológicos, Loma Salvatierra, é um montículo, é uma grande amontoada de terra devido à ocupação sedentária das pessoas entre 1.500 e 600 anos atrás. Esses ocupantes estavam praticando o cultivo de milho, de amendoim, de algodão que vemos em restos arqueológicos pequenos que se identificam comparando com as plantas atuais. Também, aquelas cerâmicas arqueológicas muito recorrentes podem ser estudadas para microscópico fragmentos de plantas. Acharam aqui milho, abóbora, pimenta, mandioca, amendoim, cará, palmeiras e algodão, compondo uma agricultura indígena amazônica. Essas plantas tiveram suas origens em diversas partes dos continentes e também sofreram um processo de domesticação. Quando dizemos domesticação, o que queremos dizer com domesticação? Domesticação é a modificação das plantas que estão sendo manejadas. É um processo contínuo de seleção artificial para características benéficas
para as pessoas que estão usando essas plantas, que ocorre junto aos processos evolutivos. Domesticação ocorre com plantas industriais como a cuia, além das frutas e legumes. A característica benéfica mais reconhecida nas plantas domesticadas são os frutos de maior tamanho. A pupunha que utilizamos hoje tem um tamanho muito maior do que a população originária silvestre no sudoeste amazônica. Mas as plantas podem sofrer várias outras mudanças benéficas, como a perda da dispersão das sementes. Se não perde as sementes e grãos de milho porque estão grudados na espiga. Também as plantas podem nascer tudo junto para formar uma roça, amadurecer tudo ao mesmo tempo, para ser mais fácil a colheita. Vemos ainda algumas plantas perdem substâncias tóxicas ou amargos e plantas mudam de seu crescimento e sua reprodução. Além disso, a mesma planta pode ser domesticada mais que uma vez, como aconteceu no Mediterrâneo. Os brócolis e couves saíram do mesmo ancestral. Isso nos deixa como uma legada milenar de cultivo indígena de plantas em sistemas agroflorestais e em agricultura, nos trazendo muitas comidas e espécies úteis, entre outras as que tem nessa mapa. Obrigada.